Quando eu comecei a tocar em 49, eu trabalhava em metalúrgica. Eu era aprendiz, né? Aprendiz de metalúrgica. E a gente saía do trabalho, meio cansado, chegava em casa, comia um pouco, pegava o instrumento e ia para lá, né? Saía da banda, né? Eu entrei em escola de música por intermédio de meu pai, que meu pai também era... Meu pai tocava, né? Meu pai tocava aquela flauta transversal. E um dia eu falei para ele, pai, queria tanto aprender a tocar o trombone. Ele falou, quero, mas você vai estudar música primeiro. Não quero que toque nada de orelha e de ouvido. Tem que estudar música e ler a música. Aí tá bom, fui. Comecei tocando sacos de harmonia, chamava. Depois eu passei para segundo trombone de harmonia, né? Depois passei para primeiro trombone. Aí depois de primeiro trombone, aí comecei a tocar um pouco de percussão, caixinha, bumbo, né? E tuba peguei um dia, comecei a sair, descobri que saía, né? E comecei a tocar a tuba. E o pessoal mesmo da banda gosta quando eu toco tuba, né? Clarinete a gente brinca um pouquinho, não sou clarinetista, eu agora toco um pouquinho, alguma coisinha. Minha história começou 40 anos atrás. E já estou aqui uns 25 já. Eu toco aqui. Agora, uns criticavam, né, que os outros eram muito velhos e eu era novo na época, né? Na época eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. Então eles criticavam, pô, em vez de você jogar bola, você vai ficar com os velhos aí da banda. Mas não, eu já estou arrumando cama para mais tarde, eu falei. Olha para mim explicar isso aí. Olha para mim de novo. O que você fala as horas? Sou de uma cidade chamada Nazaré Paulista, uma cidade bastante festeira, muitas festas tem lá, festa religiosa, e cada festa que se apresentava lá, vinha uma série de grupos folclóricos, Congada, Caiapó, Moçambique, e também uma banda de música. E como a banda de música sempre foi minha paixão, eu corria atrás da banda com um gravador e gravava todas as músicas que eles tocavam. Depois que acabavam os festejos, eu ia embora para minha casa, com aquele micro rádio bem de antigamente, e ficava ouvindo as músicas que eu conseguia gravar. Aquilo era um prazer enorme, eu gostava demais de música de banda, Não sei se porque, na minha opinião, é um negócio muito bem feito, muito bem elaborado, tem muita participação de maestro, de pessoas que realmente entendem de música, eu gostava demais da banda. Fala assim, 1, 2, segunda entra. E ele é 1, 2, 3, aí que você entra. Eu lembro assim que eu acompanhava meu pai, nessa época eu não tocava ainda, né? Tava namorando o instrumento. Mas assim, eu me lembro, assim, com uns 14, 15 anos de idade, eu já acompanhava meu pai. Então eu fui aprendendo, fui pegando gosto pela música, fui pegando nos instrumentos que meu pai tinha, que era o trompete, trombone. E depois eu resolvi estudar saxofone. Aí eu entrei na banda junto com meu pai.
desde mocinho, estou até hoje, né? Eu tocava triângulo só, usar bomba. Só isso que eu tinha. Mas instrumento de sopro não, eu não tinha. Eu tava em casa um dia, assisti televisão, aí eu vi Caio Mesquita tocando, né? Aí eu falei pra minha esposa, eu vou comprar um saxofone pra mim. Ela disse, mas você sabe? Eu digo, eu vou aprender, eu tenho uma noção. Aí eu fui na loja que comprei, aí fui na Lapa. Eu cheguei na Lapa, eu me informei se alguém conhecia algum professor, alguma banda. Aí me formaram a banda da Lapa. Fui lá, peguei o telefone. Susto do maestro Nestor. Essa aqui é assim, ó. Essa pausa aqui é igual a essa aqui. E essa outra aqui, que era grandona. Tá colocando a forca? Tá colocando a forca? Ah, esse aqui. Ele é o cara. Vamos fazer, tem que ficar aqui no centro, né? Também se não ficar esse porque tem isso não tem lá pra tocar. Ele não é aquele mais tempo, tudo bem. Mas se ele ensaiar, falou assim que pra ver, para ele é tarde em casa. Ele chegou 1 hora. Por isso que você chega lá, deixa eu ver se eu mostro. Tá aqui.
E ainda tem tapetes, cortinas, almofadas, capa para almofadas e mudou muita coisa, né? O comércio mudou, as pessoas, claro que mudaram, né? O transporte, mas eu acho que a maneira assim de ver a banda, as pessoas ainda veem com carinho. Embora tenha todas essas mudanças sociais, né? Mas quando as pessoas veem a banda, elas já veem com carinho, veem com aquele olhar assim saudoso, de saudade, né, de uma época boa. Então, quando a banda tá tocando, ensaiando, as pessoas param para ver. Então, acho que por mais que tenha mudanças sociais, eu acho que as pessoas ainda veem a banda com carinho. é o último que você tem. Tem uma diversidade muito grande de manifestações sonoras, né? Eu realmente, na minha prática musical, há um diferencial entre, por exemplo, tocar na Corporação Musical Operária e tocar na Orquestra de Caeiras, que eu faço parte também. É um outro estilo de música, outro modo de interpretar, uma outra dinâmica que o pessoal da banda traz, né? Próprio, característico de banda mesmo. Mas eu me sinto bem, eu gosto do estilo que a banda de música que tem também. Acho que é um viver musical diferenciado, mas que agrega conhecimento. E aí a gente toca ali por amor à arte, né? Nós estamos ali para não deixar também, como digo, a bola cair, né? Porque aquilo ali é uma tradição ali na Lapa, desde 1881, né? Aquela foi fundada. Então a gente, para não deixar aquilo cair, vai passando de geração para geração. Eu creio que esta já parece que a quinta ou sexta geração que passa pela Corporação Musical Operária da Lapa, né? Como ali era tudo, nós quem tocava ali era tudo operário, né? Trabalhava em firmas, então pôs uma operária da Lapa, né? E onde permanece com o nome até hoje, né? É interessante estar pai e filho numa mesma corporação, tocando juntos, né? Era uma coisa bem interessante e boa, e prazerosa, porque você está junto com o seu pai, então era prazeroso. A gente tenta às vezes se desligar, falar, eu já cansei, vou parar com tudo, mas
hora que bate a vontade de tocar, de estar com os colegas, a gente esquece tudo, né? É muito difícil largar. É um vício, né? Vamos pensar assim, é um hábito muito bom, saudável. Depois desse caminho aqui, trouxe lá, se daqui já vem pra cá, ó. O óculos pra aqui também. Desse óculos aqui. A única coisa que você vai ter que fazer dentro de fato é cortar esse negócio. Dobrado assim. Eu me sinto um filho de lá da banda, da turma lá. Todos os irmãos, então todo mundo... Eu me sinto em casa, é a minha segunda casa, entendeu? Chego lá, eu tô em casa. Eu entro lá, tenho muita liberdade com eles, brinco com todo mundo, sou amigo, né? E assim a gente vai tocando o barco pra frente. Introdução. Primeira parte 2 vezes. Segunda parte 2 vezes. Terceira parte 2 vezes. Aí voltou. A primeira parte 2 vezes. Quando foi voltar na segunda parte, que é o que a gente chama de cheio. O meu interesse pela banda sempre foi muito grande, que hoje eu encaro a Corporação Musical Operária da Lapa como uma outra profissão minha. Quer dizer, eu dependo da banda. Que desse quartinho aqui é onde eu passo a maior parte do meu tempo aqui, pensando na banda da Lapa, fazendo o que é possível para elaborar partitura, para corrigir alguma partitura, para imprimir as partituras, para levar lá na banda, poder ensaiar, ver se tem algum erro, volta e faz de novo. É a melhor coisa do mundo, é a música. E você tocando com os outros numa banda, é o dobro de bom, de bonito. Todo mundo adora música. Então eu gosto muito de tocar. O pouco que eu sei, eu tiro com satisfação, com amor mesmo. Gosto muito da banda. Porque aqui é uma família mesmo, são tudo gente de responsabilidade. Por isso que eu estou até hoje aqui. Sempre tem as encrenquinhas, né? Isso aí geralmente no futebol tem, em todo lugar tem, né? E na banda também tem às vezes. Mas é tudo coisa passageira. Nós vamos sair desse jeito. Vamos chegar lá e vamos sair. Vamos sair. Primeira música para as horas.